A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero aqui agradecer, pelo tanto de inscrito e agradecer a Deus também. E agora, hoje, eu vim falar sobre o meu testemunho com o batismo com o Espírito Santo, né? Hoje, atualmente, eu tô numa igreja que me apoia muito, graças a Deus, o pastor de lá também me apoia muito. E eu sei que muitos de vocês podem ou estar fora da igreja, outros também aqui entram, são de outras religiões, eu respeito, né? O importante é o que está escutando a palavra de Deus e escutando o que o seu pai tem para falar para ti, né? Porque o preço de sangue não foi só para mim e nem foi para outra pessoa, para outra pessoa, especificamente só aquela pessoa. Foi para todos, foi para todos. Então, o preço de sangue é para mim e para você. Quem se arrepender e crer será salvo. E quem sou eu para falar A ou B ou C que não pode estar compartilhando da palavra de Deus, amém, irmãos? Então, fica à vontade aí, tá bom? E eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Foi assim, muitas pessoas falam, né, que a gente tem que pegar, ser batizado e logo ir falando em línguas estranhas. Comigo, irmãos, não foi assim. Comigo foi diferente. Eu fui batizada numa igreja que até tanto não tinha muito essas coisas. A primeira igreja que eu fui conduzida, também até tanto por causa do meu primeiro namorado, né? Foi a Universal. E eu não tenho nada do que falar da Universal, irmãos, e de nenhum ministério. Então, esse testemunho talvez venha também trazer algo para você também, porque tem vezes que as pessoas pensam que o Espírito Santo só move se você falar em línguas estranhas. No início, não foi assim comigo. Eu sentia que uma pessoa, não assim, voz nítida, uma voz que vinha do coração, falava comigo. Quando eu percebi isso, foi num tempo que o meu tio, eu morei com a minha tia, né? Depois eu conto o meu testemunho de criança, porque quando a minha mãe me abandonou e minha tia me pegou para criar. E o meu tio e minha tia tinham se separado. Aí eu tava na igreja. E ali eu tava ali, né? E o meu tio era difícil ir lá na casa da minha tia, mas só que o Espírito Santo falou que naquele dia ele iria. E que era eu para falar algumas coisas para ele. Então eu fiquei meio confusa. Eu falei, Senhor, tenha de misericórdia. Será que isso é da minha cabeça? Não, já era o Espírito Santo falando comigo. Gente, e realmente meu tio foi ali, mas só que eu tomei uma força que não era minha e eu fui falar com ele. Olha que interessante. Eu entreguei tudo que Deus tinha me falado, ele chorou e logo depois ele voltou para casa. Então, assim, quando é o Espírito Santo de Deus, ele não deixa dúvida, né? Realmente meu tio foi naquele dia. Aí, hoje, com o entendimento que eu tenho, eu entendi que era o Espírito Santo de Deus. Era algo que eu não conseguia controlar, né? Era algo que eu não conseguia controlar, assim, dentro de mim, falando toda hora para falar pro meu tio, fala com seu tio, assim, assim, assim. E ali, irmãos, ele voltou para casa. E depois comecei a ter outras experiências com o Senhor. E as pessoas pensam que o batismo com o Espírito Santo é só falar em línguas, ter movimento. E depois começou a acontecer isso comigo. Eu comecei a falar em língua, a ser renovada em língua, porque você sabe muitas vezes que o Espírito Santo ele se move diferente, né? Tem pessoas que falam a língua, né? E tem um intérprete, e tem vezes que você fala em espírito para você mesmo se renovar, né? Porque tem vezes que a gente tá fraco e a gente não consegue orar, a gente não consegue derrubar aquelas barreiras e Deus vem lá e começa a usar o Espírito Santo a seu favor. Então, a experiência que eu tenho hoje é que assim, se você está buscando pelo Espírito Santo, mas só que você já está tendo um indício que você tem o Espírito Santo,
que você quer falar em línguas, pede para o Senhor, para você falar em línguas, né? Então, assim, você sente que você já está sendo usado, vê a área que você já está sendo usado, sabe? Que tem vezes que é na revelação da palavra. Só quem tem o Espírito Santo. Tem vezes que eu tenho oportunidade para pregar e eu vou ler um texto normal, como todo mundo lê. Mas só que ali no meio do texto, Deus vai me dando revelação sobre aquela palavra. Entendeu? Mas só que quem é? É o Espírito Santo de Deus que me deu aquela palavra. Não é coisa minha, não é coisa sua, é o Espírito Santo de Deus que está dando aquele direcionamento. Então eu quero que você entenda, né, mais do que nunca, que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha muito ao nosso favor, né? Mas a gente não pode magoar e nem chatear o Espírito Santo de Deus, como, irmã Meire. A gente precisa ter um cuidado e um zelo com o Espírito Santo de Deus, porque ele também se chateia, né? Com as nossas atitudes, com as nossas... tem vezes que a gente vai fazer coisa que não agrada a Deus. Então o Espírito Santo, ele começa a sentir, né? Então ele faz o quê? A gente acaba falando que, meu Deus, foi só esse pecadinho aqui. Não, pede perdão, se arrependa desse pecado para que Deus comece a trabalhar na sua vida. Então, assim, tem vezes que a gente fala assim, teve uma coisa muito engraçada também, engraçada não, né? Uma história que eu fui para um ministério, né? Porque agora eu não tô na Universal mais. E isso era quando eu era jovem, gente. E eu fui para um ministério e esse ministério tava com falta de pessoa para criança, né? E ali eu comecei a ir na salinha, porque o meu filho também era muito pequeno, então eu vi uma necessidade de alguém ficar com as crianças, porque o meu filho não estava deixando eu meio que cultuar, né? Aí a pastora falou se eu queria ficar na salinha, tudo. Eu falei assim, não, tudo bem, eu fico, né? Mas só que aí eu pedi para Deus entrar comigo, né? Porque assim, irmãos, é isso que o Espírito Santo quer de nós. Ele quer que nós também venha direcionar a nossa vida no comando dele, né? Não é assim, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou fazer isso e aquilo. Não. Todos os planos que você tem no Senhor, você entregue ao Senhor. A pastora me chamou, né? Mas só que eu falei, Senhor, entra na frente, porque eu nunca lidei com o ministério infantil, né? E ali Deus foi trabalhando. Irmãos, eu fiquei impressionada. Eu tinha esse vídeo, mas você sabe que hoje em dia, né, a gente pega e joga vídeo na rede social e depois talvez a mãe não gosta, né? Mas, irmãos, vou relatar o que aconteceu, né? E eu também não ia colocar a minha cara aqui e falar que aconteceu e se não tivesse acontecido, né, irmãos? Aconteceu e se alguém até que me conhece pode estar vendo e falar, realmente aconteceu, né? E ali Deus começou a trabalhar comigo e trabalhar com as crianças também. E de repente teve um mover tão grande do Senhor que as crianças começaram a chorar. Criança de 8, criança de 7, de 7, de 6. E eu comecei a ficar maravilhada com aquilo. Mas não foi eu, foi o Espírito Santo de Deus. Eu estava passando a palavra para eles. Eu fazia bichinhos, fazia aqueles negócios tudo. E comecei a falar da qualidades deles, o que eles tinham para entregar a Deus. E quando eu comecei a falar da qualidade de cada um deles, o Espírito Santo encheu aquele lugar. E teve criança que ajoelhou, chorou. Foi coisa linda, irmãos. Foi coisa linda. Batismo com o Espírito Santo. As crianças foi coisa linda, né? Então, assim, quando a gente entrega de todo o nosso coração, a gente vê que Deus, ele tá no negócio. Ele tá realmente no negócio. Então, não tenha medo de pegar alguma coisa na igreja, se um dia o pastor direcionou você a fazer isso. Não tenha medo, pede direção a Deus primeiro, ao Espírito Santo e vai, né? Porque tem vezes a gente fica com medo de né,
se envolvendo em algumas coisas que não é pra gente se envolver, pede ao Espírito Santo, pede para ele te direcionar. Então, é outra coisa que eu te falo. E assim, tive experiência também de o Espírito Santo me entregar algo e eu não querer entregar. Foi antes da pandemia. A pandemia ia acontecer ainda. E o que aconteceu? Eu peguei e falei ao Senhor, né, que eu não queria entregar aquela revelação. Deus, ele tinha me dado o Êxodo 12, quando o anjo passava por cima da casa. E ali, irmãos, Senhor amado, quando o anjo da morte passava por cima da casa, o Espírito Santo falou assim, que assim ia acontecer. Mas ele não mostrou como era, se era com meteoro, não falou nada pra mim, se era tsunami, não falou nada, só falou que ia morrer muita gente. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele não dá a sua glória pra ninguém. Ele revela, mas tem coisas que ficam ocultas pra quando acontecer, você falar realmente foi Deus, porque nem eu sabia o que era. E depois dessa revelação, que eu não queria falar, mas só que eu falei, fui impulsionada pelo Espírito Santo de Deus para falar, Deus falou que ia vir com um grande avivamento pro Brasil, ia vir. Mas só que assim, para isso acontecer tem que ter o arrependimento, né, irmãos? O arrependimento, né, dos nossos pecados, e eu creio que Deus está trabalhando a caminho disso, né? Porque tem muitas coisas que o Espírito Santo que convence, não é nós, né? Mas eu creio. E fica aí a minha experiência com o Espírito Santo. Falei sim, eu falo até hoje em línguas, faço o trabalho nas casas, tá, irmãos? Eu vou nas casas, nos lares, faço trabalho também com mulheres. E é coisa linda, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus, quando Deus está no negócio, nossa, é tudo maravilhoso, tudo fica da vontade do Senhor. Então, eu quero desejar para vocês uma ótima semana, né, um final de semana, e que Deus venha abençoar cada vez mais a sua casa, a sua família. Vocês viram já que eu oro muito pela casa e pela família, né? Eu fui chamada para isso, para orar pela casa, pela família, porque também eu vim de um lar destruído e eu repasso, a minha filha tá aqui do lado, e eu repasso isso, né? Porque o que eu mais quero mesmo é pentear o cabelinho dela para ir para a escola. E eu repasso isso mesmo, porque toda vez, irmãos, que eu vejo uma casa destruída, uma casa desestruturada, que eu vejo crianças, assim como meus filhos, né, sofrendo, eu fico muito chateada, porque eu nasci num lar destruído. Mas eu creio que Deus, ele vai começar a movimentar as famílias, abrir os olhos, né? Essa que é a verdade. Eu creio que todos nós vamos abrir os olhos para cuidar dos nossos filhos, dos nossos, depois mais para frente mais dos nossos netos, e que nossa estrutura familiar seja do Senhor, que esteja na rocha, né? Então, irmãos, eu espero que eu tenha ajudado, tá? Agora eu vou pentear o cabelinho da minha filha e que você continue conosco. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu like, deixa aí, né, a sua curtida, e que você venha estar conosco mais vezes e ative o sininho, e que vocês venham assim, transformado, renovado, né? E que Deus venha te abençoar bastante. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.